Bom, então para essa segunda aula a gente vai aprender o conceito de controller dentro do Spring Framework. A gente também vai aprender a como utilizar a notação getMapping. Mas primeiro eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre inversão de controle. O Spring ele trabalha com inversão de controle. O que acontece? Há muito tempos atrás, os códigos eram feitos da seguinte forma: você tinha os dados, você criava um programa de acordo com aqueles dados para produzir um resultado. Ou seja, o seu programa ele era estático, ele não precisava se adaptar a absolutamente nada. Com a internet e o volume de pessoas utilizando, se gerou uma grande quantidade de dados que ficou ali. E por causa disso, acabou surgindo um conceito de inversão de controle. Então, o que acontece? Na inversão de controle, ao invés de o programador ter o controle sobre o código, na verdade o código ele tem que se adaptar aos dados que ele recebe. É o dado que controla o código, o momento que ele vai ser chamado. Então, só para ficar claro, o Spring trabalha com esse formato e o código chamado ele vai ser de acordo com o tipo de dado, o tipo de requisição que ele recebe. Então, vamos começar aqui a abrir o nosso projeto e criar o nosso primeiro controller. Nós já estamos aqui no nosso exemplo anterior. Eu esqueci de falar o que era o Maven. O Maven é um gerenciador de dependências. Então, toda dependência que você coloca dentro dele, ele já baixa as bibliotecas para você automaticamente. Então, vamos lá. Um controller ele é um intermediário, ou seja, ele é responsável por enviar e receber dados independentes de para onde ele for. Por exemplo, um controller ele pode receber uma requisição para postar uma quantidade de dados em um banco de dados, assim como ele pode receber requisições para ele receber informações de um banco de dados e enviar para uma página HTML ou enviar para algum aplicativo. Então o controller faz esse movimento, esse fluxo de dados, ele intermedia entre onde os dados estão armazenados e para onde esse dado vai. Então, para a gente criar um controller, a primeira coisa que a gente tem que fazer, para exemplificar, a gente vai criar uma página HTML bem simplesinha. Deixa eu achar aqui meu template. Eu vou criar um arquivo aqui chamado index.html. Eu vou gerar aqui. Peraí, deu errado. Aí, o arquivo principal, eu vou apagar esses metadados aqui. Vou apagar a linguagem. Eu vou chamar esse título aqui de controller. E aqui eu vou criar um H1. Meu primeiro controller. E vou salvar. Deixa eu só abrir uma coisinha aqui, porque eu também estou usando o TimeLeaf, então deixa eu adicionar ele. Eu sempre esqueço qual é o formato do TimeLeaf. Pronto, agora o TimeLeaf está adicionado aqui. São esses dois XMLNS aqui. Você tem que adicionar eles se você estiver utilizando TimeLeaf como um template engine. Como eu adicionei o TimeLeaf no nosso projeto, a gente precisa colocar eles aqui na página. Então, vindo aqui no nosso projeto, eu gosto de deixar bem organizado. Então, aqui eu vou criar um pacote que eu vou dar o nome de controladores. Vou colocar em português. E ele vai gerar aqui o meu pacote. Aqui dentro eu vou criar uma classe que vai ser o meu index controller. Para você criar um controller, você precisa anotar a classe
com controller. O que esse controller aqui vai fazer? Ele não vai receber nem enviar dados para nada. O que ele vai acontecer? Quando você digitar lá o endereço da página que nós vamos gerar aqui, que é no localhost, já que o servidor está dentro do meu computador, a gente vai receber a nossa página lá no nosso navegador. Então, para isso, a gente precisa criar um método para retornar uma string com o nome da nossa página, que é index. E aqui, a gente tem que anotar com getMapping. O que acontece aqui? GetMapping está dizendo assim, olha, eu estou digitando aqui uma página, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa página e tenho que postar ela lá no navegador. E isso daqui é o caminho de direção do link. Então, aqui eu estou usando o caminho principal. Então, quando eu rodar esse programa, deixa eu vir aqui no meu exemplo application e rodar. Eu esqueci do retorno public string index, eu esqueci de dar um nome à minha página. Então aqui no terminal, como eu estou usando o DevTools, ele já deveria atualizar automaticamente pra gente. Mas o negócio está meio bagunçado aqui também. Então vamos rodar o nosso código. Aqui ele rodou o nosso Spring. Então agora a gente precisa lá no navegador. A gente vai digitar a página, que é o localhost. O nosso Tomcat colocou a porta 8080. E quando a gente digitar, a gente apertar Enter, olha o que vai aparecer. Meu primeiro controller. E o título controller, que foi a página que a gente criou. Então, basicamente o conceito de controller é isso. Você receber e enviar informações. Nesse caso, a informação que eu estou enviando é uma página HTML para o meu navegador, quando a requisição acontece no localhost e na porta 8080. Isso daqui, esse endereço mudaria, claro, se você estivesse hospedando o seu site em um servidor, ou seja lá o que for. Uma outra coisa, quando você anotou isso daqui como controller, o seu Spring Boot Application, ele já sabe que isso daqui é um componente do Spring, e como ele está anotado especificadamente como controller, ele já sabe exatamente como ele deve agir. Então, basicamente, isso é um controller super básico, ele só exibe uma página HTML, mas eu acho que esse exemplo é um exemplo muito importante, porque é daqui que você vai partir as suas aplicações. Isso daqui é o que você vai fazer na maioria das vezes em aplicações Spring, tanto em modelos MVC, computação em nuvem, ou para criar APIs. O que você vai fazer é sempre criar um controller que vai receber ou enviar informações, vai intermediar esse fluxo de informações. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida vocês podem perguntar nos comentários, e eu também vou postar isso daqui no GitHub e vou deixar o link na descrição. E é isso, obrigado.